Oi, gente, esperando o pessoal entrar. A gente vai dar início a mais uma live do grupo. E lembrando que essa é a quinta live, né? A gente já teve aí o grupo Atenas, com a representação da Tamires. Depois a gente teve o grupo da Cecília Gin, do Rio de Janeiro, né? O Atenas é de São Paulo. Cecília Gin, do Rio também. O Prodagin com a Lionela do Amazonas. E semana passada a gente teve o Giminusp com a professora Mônica de São Paulo. Hoje a gente tem mais um convidado do Rio de Janeiro. Já vou chamá-la aqui. Foi a Silvana que chamou. Oi. Oi, Silvana. É a Silvana? Oi, Sim, Silvana. tudo bem? Hoje a nossa convidada, então, é a Silvana. E Weber. daqui a pouquinho eu ainda não está aparecendo para mim aqui, mas daqui a pouquinho eu chamo o Éder, então, que também vai estar com a gente mais tarde. E para contar um pouquinho para a gente de como é esse trabalho, né, do grupo Silvana Gin. Ela já está aparecendo para você aí? A Silvana, ela é graduada em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, em 1982. Ela participou dos grupos do curso do Foundation, né, em ginástica para todos em 2008. Tem cursos de ginástica artística, ginástica aeróbica pela Federação do Rio de Janeiro. Tem uma experiência vasta aí no campo da ginástica para partilhar um pouquinho com a gente. Oi, Silvana. Tudo bem? É um prazer, né, estarmos com vocês, falando um pouquinho mais da GPT, divulgando a GPT e que essa modalidade que tanto nos encanta. Silvana, o prazer é nosso. A gente fez uma primeira organização, né? E a gente vai começar falando um pouquinho, né, do que você tem vivido. E aí a gente já conversou um pouquinho, né, nos bastidores sobre esse tempo, né, que você já está, né, na ginástica para todos, né? Ah, o ano que vem vocês completam 40 anos, e eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse encontro com a ginástica para todos. Né, do comecinho. Lá no Vamos. comecinho, saber todas as Eu histórias. trabalhava primeiro, né, eu comecei com a ginástica artística e depois entramos um pouquinho para a ginástica aeróbica. E comecei a preparar as coreografias também para apresentações de final de ano, né? Essas coisas assim. Mas nós competíamos mesmo na ginástica artística, né? E só que assim, a gente sentia que quando chegavam nas competições, muitas crianças que nós gostaríamos, né, que seguissem, quer dizer, hoje nós temos aí torneios de tudo, né? Mas na época não tinha tanta opção. E aí as crianças assim, era muito, o funil era muito grande, né? A gente sabe que o funil para o alto desempenho e tudo, é grande. E por que não praticar a ginástica por gostar da ginástica, né? Porque aí muitos pais falavam assim: ah, ela não foi bem na competição, eu vou tirar, né? É, ah, vai jogar então, vai jogar voleibol, meu filho vai jogar futebol, né? E eu falava, por que não praticar a ginástica? Mas na época, a gente assim não tinha grandes conhecimentos da GPT. Na verdade, eu nem sabia o que era GPT na época, né? E, bom, e aí fui apresentada a ginástica aeróbica
começamos também a competir na ginástica aeróbica, né? Fiz cursos e intercâmbios, ia para São Paulo com a turma toda, né? Enchia, na época eu tinha arrumei uma Kombi, né? E fui com meus atletas todos passar uma semana em São Paulo, lá no São Paulo, que era o melhor clube da época de aeróbica, né? Eu não conhecia o Ramiro ainda, no Rio e tal. E, enfim, começamos, competíamos e tal. E aí, com isso de fazer coreografias, nós fomos convidados para um festival em Niterói, em 1990, se eu não me engano. E nesse festival perguntavam, né, se queria participar de uma seletiva, se podia ser avaliado. Falei, ok, pode ser avaliado. Mas nem sabia o que era a GPT e nem muito menos a ginastrada. Não tinha internet, né, gente? Não tinha nada disso. E na faculdade também nunca ninguém havia falado sobre isso e tal. E aí lá é que aí nós fomos credenciados para participar da primeira ginastrada mundial que eu fui, né, com a equipe, que foi no ano seguinte logo, nós tínhamos 6 meses para poder fazer tudo, né? E tinha que ser assim, não, tem que ser já agora, porque não me lembro exatamente, o festival foi assim, no segundo semestre, se eu não me engano, foi em setembro. E a ginastada já era no ano seguinte, né? Então, aí com isso que eu fiquei conhecendo, fomos para a ginastada, que foi em Amsterdã, em 1991, e fiquei conhecendo a ginastrada mundial e a GPT. E a partir de lá eu falei, não, é isso que eu quero, porque a gente pode oportunizar, né? Nossa, tem tantos valores, tem tanta gente boa, tem tanta gente, é, cada um, né, no seu, vamos dizer assim, com a sua capacidade, a gente tem possibilidade de atender, né? De poder, deles todos poderem participar. Então, isso que me encantou. E aí entramos para o GPT e tá aí, né? Vou fazer 40 anos aí, agora já no ano que vem, são 40 anos de trabalho. Silvana, a gente já está tendo alguns comentários. A professora Eliana de Toledo já falou um pouquinho que você foi uma das coordenadoras do comitê, né, da GPT, da CBG. A Michele também já comentou algumas coisas aí sobre as suas experiências na ginastrada, né? Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho disso, dessa organização junto à federação, como que foi esse papel, como essa estrutura, como isso aconteceu ao longo desses anos. Então, começou um pouquinho, né, minha participação junto, assim, como, vamos dizer, junto à CBG, né, participando nesse aspecto, foi desde a ginastrada de Portugal, né, em 2003. E aí lá eu fui, né, solicitaram que eu ajudasse na parte coreográfica, na montagem e tal. A Geisa era diretora técnica, né? E me pediu que eu ajudasse para montar a Noite Brasileira e tal, que foi uma correria danada, que essas facilidades que nós temos hoje, né, desses contatos, da tecnologia, tudo isso, nós não tínhamos nada disso. Quando se pensava em algum grupo fazer alguma coisa junto, tinha que deslocar todo mundo para lá, para cá, tinha que juntar lá, né? Porque até para passar coreografia não tinha como passar pela internet assim, né? Então era tudo muito mais difícil. Mas nós fizemos, conseguimos fazer uma noite belíssima, né, em Portugal. E depois disso, estava ainda a Vicélia, né, que me convidou para ficar como diretora da coordenadora, né, coordenadora técnica da GPT. E, e aí nós tivemos em seguida a ginastrada de
da Áustria, né? Que agora novamente foi Áustria, mas tivemos Áustria, e depois Lausanne, né? Então, essa preparação, como eu falei, hoje, né, quer dizer, não é mais fácil, né? A Michelle aí fazendo um trabalho belíssimo, né? E todos esses professores envolvidos, e é muito legal esse crescimento da GPT, mas a gente tinha uma dificuldade assim muito grande, porque era tudo mais difícil para os contatos, né? O Brasil desse tamanho e era difícil, né? A seletiva, por exemplo, você tinha que ir para o local para fazer seletiva, não havia nenhuma possibilidade de fazer nada pela internet e tudo mais. Mas a gente chegou na Áustria, foi uma ginastrada muito boa também, né, como essa de agora. E depois em Lausanne nós fizemos também uma bela noite brasileira. E em Lausanne eu fiquei assim, muito feliz. Até agora eu dei uma olhada lá que o grupo postou, né? Acho que foi a Suzana que postou. Falei, ai, não dá tempo de rever tudo agora, né? Mas assim, eu fiquei muito feliz em poder realizar a Noite Brasileira lá e fazer assim uma história, né? Eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu assim começar a contar uma história, ter princípio, meio e fim, e não simplesmente chegar, por exemplo, numa noite onde cada grupo tem 3 minutos para se apresentar, cada grupo faz uma coreografia sem ter um, uma história para se contar, né? Sem ter um tema, vamos dizer assim. Então, em Lausanne, como né, particularmente, eu tenho uma ligação assim, muito grande com a Suíça, por causa da família do meu pai, né? E existe a nossa cidade, Nova Friburgo, ela foi fundada pelos suíços. Então, nós temos assim a Associação Friburg, Nova Friburgo. E meu pai era um historiador, né? Sempre era médico, mas era um historiador também e pesquisou muito tudo sobre essa colonização. Então eu tinha um carinho assim muito grande. Foi quando eu tive a ideia de fazer aquela caravela humana, né, que ainda não viu, que o pessoal postou lá, e que era uma caravela que meu pai falava muito, trazendo os suíços, né? E na ocasião nós fizemos a abertura da Noite Brasileira com essa caravela e foi no telão, né? Foi projetado, na época não era LED ainda, eles projetaram todos os nomes das famílias suíças que vieram para o Brasil durante, né, a apresentação da caravela. Então, acho que isso foi muito legal, porque puxou também assim no sentimento deles, que é lógico, todas as nações estavam, né, muita gente ali assistindo, era um estádio muito grande, mas certamente, como era na Suíça, tinha um número maior de suíços, além da delegação suíça sempre ser enorme, né? Então, eu aí, né, fiquei na confederação até foi 2011 e depois em seguida, né, eu pedi para ser substituída, para sair e tudo mais. E mas foi um tempo muito bom que assim eu tentei levar, né, a GPT, unir os grupos. Na época, nós nos juntamos com mais alguns grupos. Ontem até eu ouvi a Michelle falando sobre isso, né? De um grupo, convidar outro grupo. Eu sempre fiz isso, né? Então, agora mesmo esse ano, estava o Igor, que ontem estava também lá, falando, o Igor Meles, de Bom Jardim, ele falou, puxa, eu gostaria muito de levar o grupo, mas não tenho a mínima condição e tal. Falei, não, se quiser, vem você, mais alguns alunos, vem conosco e tal. Como ele foi atleta também, ele falou, não, dessa vez só eu vou. Eu falei, então você vai, mas vai como atleta, vem treinar. E foi assim, já juntamos com a Maria Cecília foi minha aluna também,
Rio das Ostras teve um ano que eles perderam o prazo da inscrição, porque eles estavam aguardando um apoio de patrocínio e perderam o prazo, né? E aí falaram, não, agora vocês não podem mais entrar. Depois eles conseguiram, né, uma ajuda e ficaram super tristes. Falei, não, que isso, vamos juntar, a gente muda a coreografia, a gente faz uma coisa junto e tal, e nos unimos também para fazer. Então, eu acho que a GPT é tudo isso aí, né? E foi um período esse que eu estive, né? É, que eu tentei, na ocasião, levar, né, um pouco mais, né? Conseguimos fazer várias, né, as noites brasileiras, que eu acho que foi muito legal. Silvana, foi a minha primeira ginastrada que eu fui só para assistir. E eu assisti à noite brasileira, né, na Suíça. Para mim foi uma experiência incrível. Então, assim, quando eu voltei, eu também já voltei, assim, picada pelo bichinho da ginastrada, né? Falando, não, da próxima ginastrada agora eu vou com um grupo, né? Então, acho que isso marca bastante e foi incrível, lindo. Acho que quem não teve oportunidade de ir tem que entrar no YouTube e assistir o videozinho, né? Uma coisa que foi interessante que você foi colocando, e eu acho que é bom a gente falar, porque a gente tem contextualizado, né, as diferentes regiões do Brasil. E às vezes as pessoas não têm muito essa noção. E assim, eu tô falando porque quando eu fui para São Paulo, as pessoas às vezes falavam assim, estavam lá em Campinas e falavam assim: "Ah, eu vou lá para São Paulo". Pra gente que é aqui de Goiás, por exemplo, sair de Goiânia e ir para outra cidade é uma viagem, né? E você, se você puder contextualizar, você já falou aí de Nova Friburgo, dessa realidade que é um pouquinho diferente, você não está lá na capital, tem diferenças. Se você puder contextualizar um pouquinho disso daí para gente. Então, a gente tinha realmente assim, o grupo sendo do interior do estado, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de ter as informações. Hoje isso já, eu acho que já não tem tanto. A dificuldade maior é, por exemplo, né, sendo do interior, como tem vários grupos, muitas vezes a gente quer participar de algumas coisas, mas o custo fica muito alto, né? Então, até, por exemplo, quando teve o campeonato, né, brasileiro de ginástica artística, teve já de rítmica e tal, que a Federação do Rio convidou, né, que os grupos de ginástica, de GPT, quem quisesse, né, podia se inscrever para participar, na abertura, nos intervalos e tudo. Esse transporte para a gente, ele fica caro. Então, quando a gente tem algum objetivo, né, que é juntar dinheiro, né, eu tenho no meu grupo, eu não sei se todos sabem, mas nós temos assim 70% de bolsistas. Então, eu costumo falar que a gente tem da classe, né, que para mim é uma classe só, tá? Mas como existe, né, essa divisão ainda, né, que graças a Deus está, para mim é todo mundo, são todos iguais e tudo, mas vamos dizer assim, na verdade eu não falo que é de A, D, nem E, né? E o que eu fico muito feliz é de conseguir juntar, tá? Independente, né? Se é, sabe, qualquer criança, né? Se não pode pagar, a gente dá bolsa, entendeu? Eu não tenho, apesar de hoje eu ter um instituto, né? Que é uma ONG, a gente não recebe absolutamente nada, nenhum real, tá? De governo, de nada disso, nunca recebia, né? Assim, tivemos um ano que teve uma parceria de 3 institutos lá, e teve um político que falou que ia ajudar e tal, mas no final nós abrimos mais 120 vagas, e no final, tirando os impostos que se pagava e tal,
nós recebíamos R$ 563 por mês para pagar todos os professores para isso. Então, quer dizer, era nada, né? E aí eu falei, quer saber, eu não quero mais nada disso, eu vou fazer por minha conta e tudo mais. Mas, enfim, então a dificuldade de ser do interior, eu acho que hoje, né, com toda essa tecnologia, já melhorou, nossa, 80%. A dificuldade maior é no transporte mesmo, de você ir para um festival, né? A gente está quase 3 horas do Rio de Janeiro. Então, qualquer coisa que tenha, qualquer festival que tenha no Rio, por exemplo, não são menos do que R$ 5.000 que nós vamos gastar, né, de transporte, um pequeno lanche e tal, e mesmo cada um levando o seu e tal, os professores sendo voluntários e tudo, mas o ônibus é muito caro para a gente. Então, isso que dificulta. Se eu falar com os pais, olha, cada um leva seu filho, também não dá certo, porque alguns pais não podem, alguns não têm condições porque trabalham, né, estão trabalhando naquele dia, e outros não têm nem carro. Né? Eu tenho famílias lá que são muito, muito simples mesmo, famílias que nós até fazemos, né, sempre assim um movimento para comprar bolsas de alimentação para eles e tudo mais. Então, assim, eu acho que a dificuldade é só nisso hoje, né? Da gente poder ter um intercâmbio maior, porque eu acho que quando a gente se encontra, por mais que a tecnologia hoje seja legal, mas quando existe, né, aquele encontro, participar dos festivais, fazer um final de semana, né, fazer um intercâmbio com um grupo, isso é muito legal. Então, o que, que a gente tem feito um pouco mais lá? Junto com a Cecília, que é de Cordeiro, que fica próximo, né, 1 hora e pouco. Agora tem o Igor, que já está com o grupo dele em Bom Jardim. Já eu convidei, né, esses dois grupos participaram conosco num show grande que nós fizemos por ocasião dos 200 anos de colonização. Tivemos a visita do primeiro-ministro da Suíça, mais vários políticos e quase 300 suíços que vieram. Então, eles participaram junto conosco. E aí, tanto acho que motiva dos dois lados. Então, acho que basicamente hoje a dificuldade é só essa, né? Financeira, para ter esse intercâmbio maior. Silvana, você falou da Cecília, porque a Cecília teve há 2 semanas atrás e ela super comentou e elogiou dessa parceria que teve junto com você há algum tempo, né? A Adri está perguntando como que o grupo se mantém, né? E aí a Michelle já perguntou também ali como que é a organização financeira de vocês. Parece loucura, né? Assim, nós temos alguns alunos que pagam mensalidades, que não são carentes, pagam uma mensalidade, não é uma mensalidade muito alta, mas é uma mensalidade que ajuda um pouquinho, né, para eu pagar os professores. Nós temos da parte da maçonaria que nos ajuda um pouquinho por mês, ajudando para 30 alunos, né? 30 alunos que são bolsistas, eles colaboram como se fosse assim, com 50% da mensalidade desses alunos, né? Para ajudar um pouco. E tem voluntários, e assim, por exemplo, vamos dizer, aniversários na família, né? Aí minha mãe, por exemplo, fala: olha, eu não quero presente, eu quero uniformes. E aí as amigas dela colaboram dando uniformes, né? E a gente aí dá para as crianças mais carentes. É, nós fazemos eventos, né? Já vendi até churrasquinho na avenida, gente. Crepe, churrasquinho, bazar. E, nossa, já eu falei, já estou formada, acho que já posso até fazer, fazer eventos mesmo, porque nós já fizemos muitas ações, né, de chá, churrasco, muita coisa. O que eu noto é que
né, vamos dizer, pode quase que falar que antigamente, né, porque 40 anos atrás, mas a gente, assim, eu acho que a gente tinha uma participação maior dos familiares do que agora, tá? Agora eu tenho também, a gente tem um time ali de familiares um time muito bom, que eu agradeço, que eles nos ajudam, porque assim, no grupo, né, ela perguntou como que a gente se mantém. Então é isso, algumas doações, tá? Tem algumas vezes que nós participamos, por exemplo, até na estrada, para ir para o aeroporto. Aí a gente conseguiu, né, com um político de pagar o ônibus para ir. Depois eu consegui com outros pagar o ônibus para trazer de volta. E aí vai, né? Entendeu? É um pouquinho e é muito trabalho, né? Isso realmente assim demanda muito tempo da gente, né, para conseguir fazer isso. Além dos figurinos, por exemplo, porque eu não tenho como determinar um figurino, escolher e mandar fazer, tá? Porque aí eu vou ficar com mais da metade dos alunos sem que possam estar adquirindo esse figurino. Então, a gente, às vezes, eu consigo o tecido, a gente, aí tem algumas mães que têm confecção que ajudam, e aí a gente faz um mutirão, né? Quando são coisas artesanais, a gente faz um mutirão com pais, familiares, professores, todo mundo ajuda, e assim é que a gente vai fazendo. É uma coisa bem louca, né? De conseguir, às vezes eu mesmo me pergunto assim, nossa, como é que a gente conseguiu, né? Mas eu não tenho, assim, o grupo se mantém dessa forma. Quando falta dinheiro para pagar os professores, aí eu tenho que, né? Minha família ajuda e aí eu pago os professores assim. Agora, nessa pandemia, a coisa ficou mais. E também, né, eu tenho que agradecer muito ao Novo Friburgo Country Club, que é o clube onde nós hoje treinamos, né, e a sede, né, do grupo, porque o clube ele não me cobra um aluguel por conhecer o trabalho há tantos anos, né? E acompanhar muitos dos diretores já acompanham esse nosso trabalho, conhecem as crianças e tal, acompanham há muitos anos, então eles não cobram nenhuma taxa, a gente paga referente aos alunos pagantes, mas dos alunos bolsistas, eles permitiram, apesar de ser um clube particular, eles permitiram que eles fizessem, né, as aulas e não cobram nada da gente por esses alunos. Então, isso tudo ajuda muito, né? Porque se a gente tivesse assim um aluguel fixo para pagar e essas contas todas, né, de condomínio, isso e aquilo, nós não conseguiríamos. Silvana, também perguntaram aqui sobre Gym for Life, né, que vai acontecer o ano que vem. Se vocês têm alguma pretensão, se estão se organizando para participar. A gente entende o momento, né, que a gente está vivendo hoje, né, esse período de distanciamento, da pandemia, né, a esperança de ter uma vacina daqui a alguns meses. Mas a gente também já começa a preparar as próximas etapas, né? Então, sobre a É. representatividade do grupo. Então, nós fomos pré-credenciados, né? Ficamos muito felizes e nós fomos ao Gym Brasil, né? Em Caldas Novas, e foi entre Voltou. a primeira equipe, porque a equipe tinha ido para a Ginastrada. Então, assim, os pais estavam, né, super, a maioria, né, a grande maioria estava super endividada e pagando e aquela loucura, né? E mesmo Caldas Novas dentro do Brasil, mas assim, é caro, né? O avião, tinha que ir de avião, é caro e tal.
E aí nós falamos assim, bom, ou nós não participamos, ou vamos levar a nossa equipe mirim infantil. E no início, até os pais mesmo falavam assim, gente, vamos e aos pouquinhos, né, colocando assim uma responsabilidade e eles, né, as crianças assim foram, sabe, é, vamos dizer assim, né, se motivando, né, para ir, sentindo a responsabilidade de representar o grupo, começou daí, né? E agora nós comunicamos, né, e tudo, que eles estavam pré-credenciados. Nós também, e todos os grupos também que foram hoje na estrada, né, a CBG pré-credenciou. Pretender ir, a gente pretende, tá? É, assim, a gente sabe que vai ser uma luta um pouquinho maior, né? Porque é pouco tempo para se conseguir e tal. Mas eu sempre falo também assim que nunca foi fácil, sabe? Nunca foi fácil para a gente ir. Sempre foi com muito trabalho, muito treino, muito trabalho para conseguir qualquer verba, qualquer dinheiro. Eu não sabia nem como. Nessa de agora, né, talvez as pessoas até falem assim, ah, como assim que nada? Eles têm muito dinheiro porque nós fomos à Suíça, depois fomos para a Áustria, depois nós fomos para a Alemanha e retornamos, né, para o Brasil. Mas foi tudo a convite, tá? Por parcerias e assim, não através em si da ginastrada, mas por causa desse movimento também da Associação Friburgo Nova Friburgo, participamos de muitos eventos e eu também assim já recebi muitos suíços, já hospedei muitos suíços, né? Tanto na minha casa, os irmãos, sempre fizemos um movimento muito grande, sempre tudo que solicitaram, né, esse aspecto. E isso acabou que nós fizemos assim, muitas amizades. E aí, com essas amizades, nós estávamos na Suíça um ano e fomos, né, convidados a participar de um evento na Alemanha e lá fizemos outras amizades que dessa vez, né, nos convidaram e as coisas tinham hora assim que eu falava assim, gente, mas ainda falta esse ônibus para pagar, ainda falta isso, ainda falta aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser, né? Aí eu apelava para minha mãe, né? Mãe, se faltar esse dinheiro aí, você me empresta, porque eu vou assumir, né? Então, e olha, e aí foi dessa forma, assim, né? Que a gente é no coração. Eu vou dizer porque é no coração mesmo, né? Que a coisa funciona. E sempre assim, né? No coração, mas assim, com a união, sabe? Com a união de todo mundo, os pais, quando os pais participam, quando a comunidade participa, que ajuda e a gente consegue envolver, né? Então a gente pretende. Hoje até, eu queria até deixar aí bem claro, porque eu não sabia, né? Nós falamos, é lógico, as crianças, Paulo, né, principalmente nesse momento, e parabéns, vocês foram pré-credenciados e tal, né? E colocamos, né? E o Éder gravou, eu gravei para as crianças e tal. E aí, hoje, no Jornal de Nova Friburgo, saiu uma reportagem bem grande, sabe? Assim, página inteira, falando com fotos e tudo. Eu falei, gente, né? Nenhum jornalista me pediu nada. Aí eu falei, como eu não estou em Nova Friburgo, devem ter pedido para o Éder. Falei, Éder, foi você? Ele falou, não, nem vi ainda, nem vi e tal.
Isso me chamou a atenção, eu até achei que não era ele, porque colocou assim, pré-classificados para competição em Lisboa. Aí eu falei, ai meu Deus, não é, é um desafio, né? Apesar do Gym for Life, a gente saber que tem uma característica bem diferente da ginastrada, né? Nós já participamos um ano, tivemos a prata, né? Foi muito legal. E eu fui convidada na ocasião, eu fui avaliadora, né, no Gym for Life. Então foi muito legal a participação. Mas realmente é muito diferente, mas não é propriamente uma competição, né? Apesar de ter os grupos serão divididos em bronze, prata, ouro, aí os grupos, né, que forem classificados como ouro, aí tem o grupo se sente assim o campeão, né? Na verdade. E aí eu liguei para o jornal para perguntar, e o jornalista me falou: não, eu acompanho vocês há muito tempo e tal. Eu fui juntando um monte de notícias e fiz a reportagem. Aí eu assim, eu até agradeci, né? Porque foi uma mídia espontânea, e uma mídia espontânea, um jornal, uma página inteira. Eu não, né? Eu só esclareci para ele o que era, para que ele depois, né, colocasse e tal. E aí a gente colocou lá também no Instagram, né, que será um desafio, né? Agora do jornal eu não tenho como mudar, né? Ele falou: ah, não, obrigado por você ter me dado essa informação, eu realmente não sabia, e eu fui fazendo a reportagem e tal e publiquei. Falei, caramba, né? Mas eu ainda não li toda, porque eu até pedi o link e entrei para ver no jornal e tal, né? Mas a gente, assim, se Deus quiser, está pretendendo, se Deus quiser, em muito trabalho, a gente está pretendendo participar sim. Você falou um pouquinho, o Éder está aqui online, ele inclusive está no chat, porque a gente só tem possibilidade de ter duas pessoas no Instagram, gente. Não tem como ter três, né? Então, Mas o eu Éder é o braço direito, né? E esquerdo. A gente tem uns assim também, né? Da Silvana. E ele está acompanhando, né? Ele é uma pessoa que está muito próximo da Silvana nos últimos anos, né? E tem sido um apoio, né? E está aí respondendo também no chat. então, eu não sei se a possibilidade dele entrar, eu sair, ele entrar, não. É a possibilidade? Porque eu acho que seria interessante, porque o Éder, né, assim, eu agradeço muito o Éder. O Éder é uma pessoa maravilhosa, é um apaixonado pela ginástica. Eu falo com ele que ele está ficando doido que nem eu, né? Porque a gente faz muita doideira. Chegou nessa ginastrada agora, né? De Dorben. Ele falou, Silvana, mas aí não vai dar? Eu falei, vai dar sim. Aí, quando eu vi, ele estava fazendo uma série de coisas, né? Falei, isso. Não, paguei com o meu cartão. Falei, Éder, você tá maluco que nem eu, né? Não pode, a gente tem que ter cuidado e tal. Mas, assim, é uma pessoa além, né, do coração de amante da GTT, da ginástica e tal, é uma pessoa também super talentosa, super capaz, dedicado, né? Eu só tenho elogios realmente para o Éder. E hoje ele é meu braço direito e esquerdo, né? Vamos dizer assim, porque a minha residência hoje é em Itaipava, Petrópolis, que fica 2 horas e meia de Nova Friburgo, e o Éder que está lá no dia a dia realmente, né? Eu procuro ir quase toda semana, normalmente eu vou na terça-feira e fico até sexta-feira lá. Às vezes, quando a gente tem alguma ação, alguma coisa, eu fico até o sábado e tudo. Mas, assim, ele está lá hoje o dia a dia, né? Então, por isso que seria até muito bom se ele pudesse entrar aí e falar um pouquinho direto aí com vocês. Eu não sei se pode isso, trocar. Eu vou ter que pedir ajuda para os universitários aqui na produção tecnológica. Enquanto isso, na sala da justiça, a gente continua com algumas Tá, perguntas, né, que a gente ainda tem
que são lá do comecinho, né? Sobre como é essa organização do Instituto, né? Que eu acho que vocês se organizaram no formato de uma ONG, né? Então, acho que isso é legal, a gente, a organização de vocês, de treino, né? Como é que vocês organizam esse grupo, você já falou. E aí, assim, gente, eu e a Silvana, a gente conversou muito na estrada. Ela dirigindo de um lugar para o outro, porque quando vieram para o Gym Brasil, a gente tentou de várias. Não sei se Tá, organizam para ir Michelle, tá, olha só, aqui eu estou no mesmo ambiente, eu não sei você também, né? Mas eu acho que você me perguntou, foi isso? É isso? isso. Tá. Então, como eu te falei, eu sempre fui mais do sempre. E já levei muita bronca de marido, da família. Na primeira ginastrada, né, meu marido falou: Olha, eu acho que não dá mais não. Você está fazendo de levar esse existe, não pode, sei o quê. Aí para você, até quando você quiser, né? Mas na ocasião, foi até uma ocasião que nós fomos num festival que foi em Porto Alegre. E nesse festival, eu, né, como sempre, o grupo sempre foi, né, bem heterogêneo, né, no sentido de, vamos dizer, condição financeira, principalmente, né, dos participantes. E foi junto comigo um senhor que é pai, né, de duas meninas, e ele é advogado. E lá ele não sabia bem como é que funcionava. Teve vários alunos carentes, né, que nós ajudamos e tal, e eles não tinham dinheiro para comida, não tinham dinheiro para não sei o quê, não tinha dinheiro nenhum. E aí eu pegava, ia no supermercado, comprava todo o lanche, né? E aí eu falava, quer dizer, já saímos, né, de Nova Friburgo, eles já sabendo disso, né? Eu falei para os pais, não se preocupa, porque fome eles não vão passar, né? E aí nós fomos, eu fazia, né, preparava um lanche bem grande, vários sanduíches, vários. Sempre alguém me ajudava ali, ou muitas vezes que minha mãe estava junto, ajudava e tal. E, e aí eu falava, gente, hora do lanche, hora do jantar. Quem está com fome, quem não tem dinheiro, né, pode ir lá para o quarto para poder comer. E aí, com isso, esse senhor falou assim: Silvana, que isso? É sempre assim? Você compra as coisas, você que paga, você já não já dá bolsa, já não sei o que. Eu falei: é. Aí ele falou: não, isso não pode ser assim, tal, papapá, vou te ajudar, você tem que ter um instituto, tem que ter alguma coisa. Mas ele também não era do setor, né? Mas, enfim, ele me ajudou muito e fundou. Né? Nós temos um instituto registrado, com toda a documentação certinha, com tudo. Na verdade,
eu, assim, por 3 vezes, nós entramos, com solicitação com projeto com a lei do incentivo ao esporte, tá? E outras 2 vezes, em função da ginastrada, nós entramos num projeto até pela lei Rouanet, porque o percentual era maior e tal. E como envolvia, né, um pouco de dança, eu tinha algumas coreografias envolvendo folclore também, ginástica, folclore, dança e tal. Nós fizemos um projeto, né, pela Lei Rouanet. O projeto foi aprovado, foi publicado, mas a gente nunca conseguiu nenhum centavo, né? Eu acho que sempre me faltou o QI. E também eu acho que sempre eu fiz os projetos muito enxutos, sabe? Não tinha, assim, alguns políticos na época até se interessaram, mas quando viam o projeto todo e tal, ah, não, e tudo mais. E às vezes, né, eu vi assim, ó, vamos dizer, para o grupo inteiro, um grupo enorme, participar da ginastrada mundial. Aí não foi aprovado. Aí depois tinha, né? Eu via que tinha aprovação do mesmo grupo, do mesmo político lá que ajudaram na aprovação de um torneio de xadrez, por exemplo, tá? Com participação pequena, numa cidade pequena e tal. E eu fui ver, né, procurei saber, tinha sido de 270 mil, sei lá, entendeu? Então, eu acho assim, eu não sei, porque eu sempre fiz muito, muito enxuto, sem ter gordura, não sei se foi isso, né? Porque, assim, aprovados os projetos foram, publicados os projetos foram. Teve uma ocasião que nós fomos, teve uma reunião na Petrobras, em Macaé. Lá fui eu com o meu professor auxiliar na época, que não era ainda o Éder, né? Era o Diogo. Fomos para lá, levamos tudo, todo o material, todo o projeto, tudo foi analisado, e na época eles falaram: não, com certeza o Rio de Janeiro tem 3 milhões de verba que será dividido para. Nós vamos escolher 3 projetos, com certeza um projeto é o de vocês, porque o trabalho já está sendo realizado e tal. Nada, 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 nada. Então, assim, é, a gente tem um instituto, como eu falei, eu até agora, eu vou até fazer online, né? Um curso que vai ter agora, dia 20, acho que começa amanhã, sobre captação de recursos, tá? Porque, na verdade, assim, eu acho que falta, a gente não tem no Instituto um grupo administrativo para agir isso. A gente tem o trabalho, entendeu? Tem muito trabalho, tem, né, tudo assim, mas a gente não tem a parte administrativa realmente organizada, não tem tempo de buscar isso, né? Que foram essas vezes que eu acabei de relatar. A gente assim acabou gastando dinheiro, né? E não conseguiu, entendeu? Aí acaba a gente, por nossa conta, vai fazendo, né, e tal. Mas quem puder também ajudar nesse aspecto, nós agradecemos muito. Teve uma indicação de um nome, a professora Eliana de Toledo indicou um nome, eu acho que o Éder já anotou também. Para mim passou rápido aqui também, gente. Então, depois a gente pega esse contato com ele, com a professora Eliana. A gente também viveu algo muito parecido nos signos, né? Porque a gente tinha captado um recurso, captado não, aprovado um projeto, né? E a parte da captação ela é muito difícil, né? Então a gente precisa de pessoas que tenham, né, esse empreendimento de ir atrás do processo de captação, né? Que não é fácil. Se vocês, porque passou tão rápido, a gente tem 10 minutos só.
E quando Nossa, falta você 5 minutos, conseguiu alterar para trocar? vamos combinar que a gente faz o plano B depois, né, na sequência das próximas lives com o Éder. Porque tem muita história que você está contando pra gente e ele tem uma outra parte técnica também que pode fazer. Porque a gente tem praticamente 5 minutos e a gente tem algumas perguntas ainda, assim, práticas, né, dos próximos tempos, né? Primeiro, Uhum. dizer que o Giminusp está organizando um festival online, né? E aí a gente queria saber se o Silvana Jim vai participar. Sim, nós estamos sempre abertos à participação e com certeza vamos participar sim. Eu já não deu muito tempo ainda, porque a gente fica querendo, né? São tantas lives, e eu estava até comentando com o pessoal, eu falei, gente, quando o pessoal fala assim, nesses meses de pandemia que todo mundo tem tempo, eu falei, meu Deus, eu nunca tive tão pouco tempo, porque hoje eu tenho 4 netos, né? E não estavam todos aqui, mas a minha filha, o marido, o neném estava aqui, meu outro filho com a neném dele aqui, minha mãe, né, que tem 84 anos, aqui comigo também, a empregada está em casa, né? E eu tendo que fazer tudo. Eu falei, gente, é uma loucura, né? 7 adultos, 2 crianças pequenas. Então eu estava assim, com muita correria, mas a gente vai participar sim, com certeza. Né? A gente quer. Nós estamos sempre abertos, né, para essas participações. A única coisa, como eu falei, né, quando não dá para a gente ir, geralmente é por problema financeiro, né, de deslocamento e tudo. Porque ou às vezes que está batendo com algum outro evento, né? Algum compromisso, alguma coisa assim. Mas estamos aí. E nesse momento de pandemia e pós-pandemia, quais são os projetos de vocês? Olha, nesse momento nós estamos fazendo, né, para deixar o pessoal parado, para motivá-los e também uma questão até de saúde, né? Para não só em termos de falar de treinamento, é, pensando em ações depois coreográficas e tal, mas eu acho que principalmente a saúde física e mental é muito importante, né? A gente manter esse trabalho, tá? E pós-pandemia nós estamos assim, eu acho que como todo mundo, né, um pouco ansiosos, né? Porque eu acho que a coisa vai ser bem devagar, sabe? Até para os pais, né, terem confiança, todos nós, né, de podemos retornar com segurança. Então, eu acredito, não acho que isso vai ser assim, sabe? Ah, liberou, volta ao colégio, voltou todo mundo, volta tudo. Eu acho que vai ser devagarinho, né? Mas com certeza nós vamos estar vencendo isso daí e vamos estar mais fortes ainda. Eu acho que, como tudo, a gente tem que tirar o lado bom da coisa, né? E em relação ao GPT, eu acho que o bom foi essa possibilidade que nós temos agora, né? Ou pelo Instagram, ou pelo Zoom, da gente estar em contato, poder se comunicar mais, poder unir coreografias, unir grupos, né, numa só coreografia. Eu já fiquei assim viajando, né, porque eu adoro grandes grupos, aquelas coreografias, juntar um monte de grupo. E eu falei, ai, puxa, agora vai se treinar, pode estar vendo o outro treinar. E eu acho que tem que tirar esse lado bom aí da coisa e bola para. Bom, Silvana, a gente está assim, com
5 minutinhos só. Todas as pessoas, tem vários grupos assistindo. É uma forma que às vezes a gente encontra rapidinho nos festivais, né, da história um do outro, de conhecer um pouquinho, né, completando 40 anos. Hoje mais cedo eu ainda conversei isso com ela, eu disse que a gente está completando 10 esse ano e tem hora, né? Mas é inspiração para a gente não desistir, né? Então a gente queria agradecer a presença de todos, agradecer a Silvana, dizer que a gente vai ter uma com o Éder mais para frente, que a gente vai programar com ele. Porque até a gente tinha programado dele entrar, né? E aí, você falou, não, não estou conseguindo ainda entrar com ele aqui e tal, e acabou que eu entrei, né? Então, assim, hoje realmente tudo a gente, né, tem uma comunicação assim muito legal, tem uma confiança muito grande, né? Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Éder e todos os outros professores, né, que estiveram conosco. Eu não posso deixar, né, toda a família, a gente fala que é a família Silvana Ginec, então agradecer a todos. E o que eu quero deixar aqui para quem ainda não trabalha com GPT, que por acaso esteja assistindo, vem para GPT, que é bom demais, é muito legal. Eu acho que é muito humano, sabe? Eu acho que a GPT nossa, eu vejo assim, às vezes, né, uma criança que, né, vamos dizer, se você olhasse, ai, não tem perfil, e você consegue, né, assim, sabe, e tirando dela, que ela vai motivando, vai cada um, sabe, dando o melhor de si, legal. Então, vem para GPT que vocês vão gostar. É um prazer muito grande. Obrigada, Silvana. E lembrando que semana que vem a gente tem mais um grupo, vai ser o grupo LAPEG, com a professora Eliana de Toledo. Então, todo mundo, quarta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, e aí vai ser outra pessoa do grupo que vai estar conversando com a professora Eliana. Gente, obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite, beijo a todos.